Volta com o Painel Livre, hoje recebendo Conceição Duarte, contando um pouco da história, da sua história, da história aqui em Diamantina. Conceição, John Rose, agora Conceição Duarte, escritora, né? John Rose, o artífice John Rose, o inglês em Diamantina. Esse livro, né, que a gente está mostrando nesse instante. Como é que surgiu a ideia desse livro? A ideia desse livro foi uma ideia assim, muito interessante. Eu acho até que foi providencial, porque eu comecei muito cedo a pensar seriamente na minha vocação, o que Deus queria que eu fizesse da minha vida. Então eu estava lá no seminário, rezando, pedindo a Deus depois dos 21 anos, qual o caminho que eu deveria seguir na minha vida. Se eu deveria ser freira, né? Porque eu acredito sempre que tem três à nossa espera: Deus, o nosso próximo e o companheiro da nossa vida, alguém. Então eu não sabia o que eu devia fazer da minha vida. E foi justamente orando lá na Basílica do Seminário, pedindo a Deus que mostrasse qual é esse caminho, quando entrou o que foi o meu companheiro da vida, e ele me perguntou: Conceição, o que você está fazendo aqui? Eu falei com ele: eu estou orando, pedindo a Deus que mostre o caminho para mim. E perguntei para ele: e você? O que você veio fazer aqui nesta igreja uma hora dessa? Um rapaz, não é? Então ele falou assim: olha, eu venho aqui porque essa basílica aqui foi construção da minha família, do meu bisavô, do meu avô, dos meus tios e tias. Eu achei aquilo lindo. Falei: uai, então você é da família do inglês que fez o Biribiri também, a Vila do Biribiri? Ele falou: sou bisneto dele, sim. Aí nós começamos a conversar e ele interrompeu a nossa conversa e falou: Conceição, eu estou querendo uma noiva. Você topa? Foi interessante, providencial. Eu falei: uai, se minha vocação for o casamento, vamos então conversar. E aí saímos da igreja, depois dos dois orarmos, saímos da igreja e fomos conversar. E conversamos muito tempo. 1 ano depois estávamos noivos, 1 ano depois casados. E vivemos 53 anos de casados. Tivemos 7 filhos, hoje temos 4, né? E então, providencial, como eu digo, são os caminhos da divina providência, né? Que a divina providência está sempre pairando sobre nós e encaminhando a gente para o melhor, não é? Conceição, essa história, né, do John Rose, do seu livro, ela conta... Qual é a história que conta? Olha, foi um resgate na historiografia do Brasil, porque esse homem, John Rose, esse inglês, que veio aqui para o Brasil, buscado por Dom Pedro II, para a construção da mina de Morro Velho, ele realizou muito aqui no Brasil. Ele deu mais de 50 anos da vida dele para o Brasil. Além da mina de Morro Velho, que ele era mecânico, arquiteto, era construtor, inclusive músico, e ele construiu o hospital lá de Nova Lima, a fábrica de Nova Lima. Eu tenho provas dele, que eu fui a Nova Lima fazer pesquisa, ele ensinando crianças lá em Nova Lima o trabalho, né, o ofício lá também, não é, de artífice. E vários lugares que eu visitei e procurei conhecer a vida dele, porque daquela hora eu encantei com a Basílica do Seminário ter sido feita por ele. E contei para o jovem Geraldo Magela Tibães, que foi meu esposo e faleceu há 2 anos, né? Então eu contei para ele a história do Biribiri, que ele também já sabia de alguma coisa. E eu, por causa de pesquisas que eu havia feito com meus pais, meus tios, meus avós, que trabalharam com o John Rose no Biribiri. Eles faziam o marketing do Biribiri
para Dom João Antônio dos Santos, que contratou o John Rose para construir o Biribiri. Pois é, e a chegada, por que o John Rose resolveu vir para o Brasil e especificamente aqui para a região? Ele foi buscado por Dom Pedro II para a construção da mina de Morro Velho, mas ele descombinou, conforme as entrevistas que eu fiz com os netos dele, que eu conheci vários nas minhas pesquisas, ele descombinou com os ingleses por causa do modo de vida que ele não aceitou. Então, ele desceu de lá, de Sabará, pelo Rio das Velhas e ficou aqui perto de Gouveia. E lá perto de Gouveia, ele veio na canoa. E ele fabricou uma canoa e veio remando até, porque o Rio das Velhas dava essa condição. Quando ele chegou em Gouveia, ele encantou com uma negra, chamada Manuela Rodrigues da Paixão. E os pais da Manuela não queriam esse casamento, dizendo, olha, conforme as entrevistas, esses homens vêm bonitos assim, querendo casar com uma filha minha negra, mas ele disse, não, o meu caso com sua filha é coisa séria. E ele, então, um artífice, uma pessoa de um conhecimento, uma pessoa múltipla, ficou com ela, com a Manuela. E de lá ele veio aqui para Diamantina em busca do diamante, que ele conhecia muito pela mina de Morro Velho, em busca do ouro e do diamante. Então ele aqui começou a minerar. E ele começou a minerar em Biribiri. E o Biribiri era um buraco, não é? Mas a palavra Biribiri significa o nome de um peixe. E algumas pessoas chamam de buraco fundo. E ele ficou conhecendo um frade, capuchinho, chamava Frei Luiz, e o Frei Luiz, então, entregou a mina para ele, e ele minerou muito dinheiro lá, e ficou muito rico. E, então, esse frade doou o terreno do Biribiri para Dom João Antônio dos Santos. E o Dom João Antônio dos Santos, ele ficou impressionado com o que ele via aqui em Diamantina. Moças muito ricas estudavam no colégio Nossa Senhora das Dores. E as pobres, que seria delas? Da redondeza. Então ele criou a fábrica do Biribiri para dar ajuda e amparo às moças do Biribiri. Então, agora, por que a fábrica do Biribiri, né? O que aconteceu que a família não ficou com a fábrica do Biribiri? A fábrica do Biribiri, meus pais não ficaram com ela, porque meu pai faleceu, ele tinha 41 anos só, mas era um artista. Ele chegou aos 14 anos de idade, eu conto aí no livro, a tirar o Prêmio Brasileiro de Produção em um Dia como técnico texto. Ele era um artista, mas ele tinha um ideal enorme, ele trouxe a tecnologia para o Brasil também, como John Rose naquela época trouxe para o Dom João Antônio dos Santos, para Diamantina também. Então, meu pai falecendo, minha mãe ficou viúva com 37 anos, 8 filhos, e não teve condição, porque a rejeição pela mulher dirigir uma fábrica foi muito grande. Então, ela se afastou com os filhos e nós viemos morar em Biribiri e ficamos aqui. Aí ela continuou a educação dos filhos, todos se formaram e ela vendeu as ações do Biribiri para os Mascarenhas. E os Mascarenhas, o interesse deles era diferente do meu pai, do ideal do meu pai. Então eles tocaram um certo tempo e não quiseram mais continuar. E o Biribiri, essa relíquia, ficou o que vocês veem, chamada até Cidade Fantasma, mas a história do Biribiri, o IFAM já me pediu para escrever também. Vai ser uma das minhas metas, escrever a história verdadeira do Biribiri. Como a verdadeira história do meu pai, a história também de outras pessoas que eu vou falar depois. Bom, o telespectador que participa com a gente, acessando o nosso site, tvvalinete.com.br, ou então ligando para a gente no 3531-1013, é o Tenente Coronel Bueno, no centro.
Ele que não é diamantinense nem foi seu aluno, tem o conhecimento da sua importância na construção histórica de Diamantina. Parabéns, é o reconhecimento. Muito agradecida ao senhor comandante, né? Muito agradecida mesmo. A gente já está se conhecendo, né? Através da história lá da Sociedade do Perpétuo Socorro, que agora, dia 1º, eu vou receber o diploma de 40 anos de trabalho junto a essa Sociedade do Perpétuo Socorro. Então, eu fico muito agradecida a ele, né, pelos elogios e me sinto com mais responsabilidade ainda quando eu sou chamada assim, né? Conceição, a respeito, a senhora vem aí lutando para manter realmente viva a história de Diamantina, das pessoas que marcaram, que escreveram o nome na nossa história. Sim. A senhora acha que falta esse trabalho das instituições, não estou falando de município, estou falando das instituições no modo geral, Sim, de Diamantina, para sempre estar resgatando e mantendo viva a memória? Eu muitas vezes tentei fazer, e eu vi até o Serafim falando que os ícones de Diamantina deveriam ser homenageados. Eu tentei fazer o meu projeto para a prefeitura há 27 anos atrás. Por exemplo, pessoas que deram nomes às ruas de Diamantina, né? Eu fiz esse projeto para a prefeitura, foi uma coisa espetacular. Cada colégio, cada escola estudou a vida de uma pessoa que deu nome à rua. Por que ela mereceu isso? É porque ela fez alguma coisa por Diamantina. Como na época foi 7 de setembro, que eu tive a ideia de fazer cada dia da Semana da Pátria, cada escola apresentava a vida de uma pessoa, não é? Em sessão cívica, na praça, em frente à prefeitura, e apresentavam a sua moda, a vida daquela pessoa, exposição, apresentava a família. Foi um trabalho que eu mesma achei formidável, mas a percepção com relação a esse assunto é muito pequena. Eu acho Diamantina uma cidade assim muito difícil da gente conseguir alguma coisa. Inclusive eu quero dizer a você, Marconi, e perante aqui a TV Vale, na época meus meninos nem queriam que eu fizesse isto, porque eu fui motivo de deboche. Por resgatar a história Por resgatar e manter viva a história de Diamantina. Muitas pessoas que ocupavam cargos aqui em Diamantina debochavam de mim. Já vem a... A gente continua falando sobre isso daqui a pouco, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já.